Salve amigo enxadrista, amiga enxadrista. Eu sou Alexandre Herzog, psicólogo e gestalt terapeuta, e nesse vídeo estou aqui com você no canal As Soluções Criativas para tratar de um assunto aí que pode fazer nenhum sentido para você, mas ele é real e existe, e é uma percepção muito sutil dentro desse nosso jogo que a gente ama tanto. Então, se você quiser saber o que é o ordenamento enxadrístico, me encontre depois da vinheta. Certo, então nós vamos jogar uma partida aqui, e aqui vou colocar minha defesa moderna em ação, e nós vamos discutir o que seria o ordenamento enxadrístico, certo? No direito, a gente tem uma situação conhecida como ordenamento jurídico, que significa dizer o quê? Que existe uma informação principal, que é a Constituição, no caso do direito, e essa informação principal, né, ela influencia todas as demais, lá no contexto do direito, certo? Então, aqui no xadrez, eu vou defender para você que existe uma informação principal do nosso jogo que influencia todas as demais. E essa informação é a estratégia, certo? Então você está vendo os meus lances aqui, e está vendo que eu estou jogando conforme as coisas aí que eu penso serem o correto, mas também aqui algumas coisas estão influenciando a minha tomada de decisão aqui. Por exemplo, eu vou sacrificar esse meu bispo agora, uma compensação para lá de duvidosa, né? E aí, tudo que eu estiver fazendo aqui nessa partida vai estar embasado por situações que são da estratégia. Por exemplo, esse peão está aqui, né? Se eu criar um plano agora de colocar ele lá em cima, né? Isso se embasou em estratégia. Se eu realizar alguma tática aqui, por exemplo, ou mesmo aqui, né? Tirando essas ações centrais aqui do meu oponente, isso também vai estar embasado em estratégia, certo? Por quê? Porque a estratégia é a mãe de todas no xadrez. A mãe de todas. O oponente abandonou, e eu não sei porquê, né? Ele talvez se embasou numa estratégia confusa, né? Para o contexto aí dele. Né? Porque o que há de questões de estratégia aqui para sustentar essa minha ideia de um ordenamento enxadrístico? Né? Vamos trabalhar somente com essa posição. Nós temos um centro que está dominado pelas brancas nessas casas aqui, mas elas não podem avançar com esse peão, por exemplo, porque será capturado. Não podem avançar esse porque há um peão atrasado das pretas impedindo seu avanço. Então o centro está bloqueado. Um plano que poderia existir de dobrar as torres para daí vir com tudo aqui em cima dessa casa não pode ser realizado porque esse bispo defende essa casa aqui, certo? Aí agora esse peão vai avançar correndo o risco de ser promovido, enquanto esse aqui pode capturá-lo, e esse
recapturaria, né? Então, há um conceito dessa casa aqui na estratégia, né? A branca pode colocar uma ação aqui para tentar impedir isso, certo? E aí, o que acontece? A branca tem toda uma ação que ela pode fazer aqui, ó. Mas ela não se anima a fazer por causa desse cavalo aqui, ó. Até eu diria que ele não é o suficiente, né? É só uma peça que chega aqui, né? E a branca tem 3, certo? Não entendi realmente por que o adversário abandonou. A estratégia é a mãe de todas no xadrez, tá? A mãe de todas as outras instâncias. Que nessa posição, por exemplo, há um indício, né, de domínio branco dessas casas, ó. A dama pode vir aqui para ameaçar aqui, certo? Ela não vai fazer isso porque ela está defendendo essa peça aqui, a qual está ameaçada pelo bispo, né? Então se avança esse peão aqui, né? Porque é o momento de colocar as peças em jogo também. Aqui, essa decisão, né, já foi tomada visando os padrões de estratégias que a gente conhece, ó. Há essas casas aqui para serem exploradas, há esse espaço, mas por que há esse espaço? Porque as brancas estão avançando no centro, certo? Tem essa possibilidade aqui para o futuro, mas depende, né, de um avanço desse peão, por exemplo. Então, o que a estratégia diz nesse momento? Né? De que é um momento para resolver os problemas primeiro, porque olha a quantidade, né, de peças aqui que a branca já tem, né? E o que eu quero dizer para você quando eu falo de um ordenamento enxadrístico? Né? Que ainda que haja tática, por exemplo, que haja conteúdo específico de finais, todas essas situações elas só existem, né, e se especificam por conta da estratégia, certo? Que é e a estratégia em si, que ela é uma informação a respeito, né, do que está acontecendo, de como as peças estão posicionadas, certo? Repare que um importante fator estratégico está aqui, ó. Um alinhamento de peças em cima desse cavalo aqui, que esse cavalo coloca em xeque nesse contexto, ó. A dama não pode vir para cá nem para cá, e ela escolheu vir para cá. Mas ela poderia vir para cá, por exemplo, só que indo aí, leva esse xeque aqui, sim, pode defender com o bispo, né? Então, o que motivou essa combinação aqui, ó? Casas pretas, espaço, né? Todo esse espaço e esse alinhamento de peças aqui. A dama acabou vindo para cá, que é uma situação que ela tem força, ela pode aqui com o bispo ameaçar a torre, né? Mas não foi isso que aconteceu. Então agora que não tem mais o alinhamento lá, se propôs esse avanço aqui, né?
E aí se ganhou um peãozinho. Vejamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6, 7. Uma vantagem de um peão. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Uma vantagem de um peão num contexto em que praticamente iria se entregar um bispo de graça. E aqui a gente já tem um plano, né, do que tentar fazer, que eu mostrei lá no início. Então a estratégia, normalmente, ela vai te mostrar por meio de como as peças estão dispostas no tabuleiro, como o conhecimento que já existe a respeito de alguma das etapas do jogo, né, aquela que você tiver presente ali, abertura, meio jogo ou final. A estratégia é o conhecimento catalogado sobre isso, né? A teoria enxadrística, né, se baseia nisso. Então, com isso, você vai estar podendo tomar suas decisões, né? E ela origina os demais temas, né, e situações do xadrez. Por isso que defendo essa ideia aqui para você de um ordenamento enxadrístico, né, no qual a estratégia é a mãe de todas, certo? Assim como no direito que nós temos a Constituição Federal como a mãe dos demais documentos que existem lá nessa tão conhecida e útil disciplina para nós na sociedade, que é o direito, certo? Então, aqui, esse foi o conteúdo de hoje. Espero não ter te confundido muito com os meus pensamentos, né? Mas a partida em si certamente foi algo legal de acompanhar, né? Para também mostrar para você e debater essa ideia, certo? De um ordenamento enxadrístico, o qual é capitaneado pela estratégia. O que você achou disso? Escreve um comentário para eu saber e para a gente poder seguir evoluindo aí, certo? Um grande abraço e caso queira, né, você melhorar no xadrez, temos os links Métodos 6 Pilares do professor mestre nacional Gerson Pérez. E se você quiser performar melhor em torneios de xadrez, principalmente os de rápidas, clica no link da descrição aí, venha conversar comigo e a gente dá uma olhadinha, né, em como anda a sua percepção, sua emoção, né, e supondo que haja, né, problemas nesses detalhes aí, causando derrotas aí, dificuldades para performar bem nos torneios, aí a gente intervém e ajuda você a melhorar nesse aspecto aí, certo? Gratidão por existir e por me assistir. Nos vemos no próximo vídeo. O que dizer da vida?